Caríssimos, vamos então dar continuidade. Nesse momento, o que eu proponho? Eu proponho que a gente venha tratar de uma forma breve de um assunto que gera numerosas dúvidas e discussões entre os cristãos que professam a nossa rica fé católica, e ainda mais entre aqueles que não o professam, os nossos dogmas. O primeiro artigo vai ser reservado para algumas questões básicas, tipo o que são os dogmas, de que eles tratam, como alguns indivíduos vão negar os dogmas. Eles podem ser revogados? No segundo artigo, a gente vem falando a respeito do dogma mariano propriamente dito, ok? De modo geral, a palavra dogma, tá, que do grego significa ensinamento, tem sido muito mal compreendida nos dias de hoje. Não é incomum pessoas acharem que dogma é algo inventado para engessar o pensamento, limitar uma discussão a respeito de um determinado assunto, ou até mesmo inventado para tolher o comportamento social. Outros ainda pensam que dogma é uma coisa dos antigos. Veio lá de trás, veio da tradição. Algo carcomido pelo tempo que só serve para atrapalhar a evolução dos tempos modernos. Tudo isso não passa de grande equívoco ou pensamento que beira conjecturas conspiratórias. Do ponto de vista dos católicos, dogma é uma definição verdadeira feita acerca de algum ponto essencial e, portanto, importante para a fé. Trata-se não de uma verdade inventada ou imaginada pela Igreja, mas revelada por Deus. É importante salientar que o dogma é uma afirmação eclesial, isto é, da Igreja, e enquanto tal é um símbolo, quer dizer, sinal de reconhecimento da reta fé. Afinal, o cristão precisa ou não precisa acreditar nos dogmas? Essa pergunta cabe ao Catecismo da Igreja Católica responder. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe do modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que, com elas, o nexo necessário. Catecismo da Igreja Católica, número 88. De uma maneira ainda mais direta, embora já tenha sido o catecismo para o cristão católico, dogma é uma verdade absoluta, definitiva, infalível, inquestionável. Uma vez proclamado, o dogma não pode ser negado, ele não pode ser revogado, ou seja, suspenso.
nem mesmo pelo sumo pontífice ou por algum concílio. Aliás, de fato, isso nunca ocorreu na história da Igreja. Geralmente, os dogmas são proclamados para colocar um ponto final nas incessantes discussões teológicas a respeito de algum tema fundamental da fé e que exige a adesão de todos os católicos. É importante ressaltar que a definição de um dogma não acontece de maneira rápida, assim, estalar de dedos, de uma forma equivocada, improvisada, pouco pensada, de qualquer maneira. Pelo contrário, a definição de um dogma requer um lento processo de amadurecimento, no qual uma verdade contida no depósito da revelação divina vai se tornando visível. A hierarquia eclesiástica, ou seja, vai se revelando, e principalmente ao povo de Deus. Portanto, como já fora dito, o dogma não é inventado, ou seja, a verdade que ele apresenta já existia. Com a definição do dogma, essa verdade se torna reconhecida e evidente para todos. As revelações de fé nos apontam o caminho do céu. O dogma é, portanto, uma grande caridade que nos faz a Igreja. Eles são como estacas que vão delimitar o itinerário da nossa vida de fé, que nos dão segurança para seguir sem medo. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Catecismo da Igreja Católica, número 89. Sejam estacas ou luzes, eles nos mantêm no caminho que nos leva ao céu. Aqueles que colocam em descrédito os dogmas já fez a opção por trilhar por outros rumos, que não é o catolicismo. Não é possível se dizer católico e não acreditar em alguma determinação de fé da Igreja. Seria um equívoco, um grande engano. Quem se diz católico está impreterivelmente afirmando que acredita em todos os dogmas revelados pela Igreja. Professar a fé em Deus na Igreja Católica, portanto, vai pressupor a adesão às suas determinações magisteriais e doutrinárias. Uma vez que nos aprofundamos um pouco mais sobre os dogmas, a gente vai caminhar lentamente para saber quais são os dogmas que nós professamos, rezamos, meditamos, contemplamos a Virgem Mãe de Deus.